Grava. Boa noite, pessoal. Tarcísio Ramalho falando aqui com vocês. E hoje nós vamos trazer um quadro aqui de podcast, né? Junto com o meu companheiro Paulo e o companheiro Eide, que são amigos de recuperação lá de Recife, da minha cidade natal. E a gente vai estar trocando um pouco de experiências, fazendo algumas perguntas, para que a gente consiga alcançar um número bom de pessoas falando sobre a dependência química, sobre o que a gente já passou, sobre como foi lá no início, para que essas informações, esse conhecimento possa salvar outras vidas como vem salvando a nossa, né? Já de antemão eu peço para que quem esteja assistindo esse conteúdo se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas, porque cada um pode fazer sim a sua parte e está levando essas informações a quem ainda não tem o conhecimento e que com isso a gente possa estar salvando mais vidas, tá? Então, assim, eu vou estar direcionando a primeira pergunta aqui para o meu companheiro Paulo Neto, que após a sua resposta aí, a gente vai trocando um pouco mais de ideia, o companheiro N também vai falar algumas coisas, mas, assim, eu quero já também deixar claro aqui para quem está assistindo isso, que nós estamos aqui hoje como dependentes químicos em recuperação para falar da nossa dependência, para falar da nossa história. Nós não estamos aqui hoje como profissionais. Alguns de nós aqui trabalham na área da dependência química, mas isso aqui é um bate-papo informal. Então, se tiver alguma falha, se tiver alguma coisa que vocês não vejam um profissionalismo da minha parte, ou da parte de qualquer outra pessoa, fiquem à vontade aí, porque aqui a gente está falando como dependente químico, numa conversa muito aberta sobre o que a gente passou e como a gente vem fazendo para se manter em recuperação, tá? Então, assim, Paulo, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Paulo, é o seguinte: como começou o uso de drogas? Como foi que a coisa se desenvolveu contigo? Primeiramente, boa noite. Meu nome é Paulo, sou um adicto em recuperação. E, cara, começou a droga desde cedo, da minha infância. Logo no começo da adolescência, eu já tinha experimentado o cannabis, a maconha. E cheguei com mais na frente, eu cheguei aí para um grupo de NA, onde, sendo sincero, eu não me identifiquei, porque quando eu cheguei lá, as drogas químicas, que eram muito pesadas, eu não cheguei lá, que é a doença do ainda. Aham. Então, comecei a beber, comecei a fumar. Até então, estava tudo em paz. Até eu tive a primeira experiência com a cocaína. E eu não começo, as pessoas me davam de graça, depois eu comecei a dividir, depois eu comecei a comprar. E por aí, uns 30 anos, eu estava na dependente de cocaína. Aos 32 anos, eu experimentei o crack, que foi um pulo da cocaína para o crack. E nessa situação, eu cheguei ao fundo do poço. Eu perdi tudo que eu tinha construído em 10 anos, foi-se embora em um ano. Aham. E eu procurei ajuda ali em Narcóticos Anônimos e comecei a me identificar com o programa, de ver que aquilo ali que antes eu não me identificava, que era a droga do ainda, eu vi que eu estava no quadro de situação muito parecida com vários companheiros do grupo. Então, isso me ajudou muito. Eu comecei a conhecer o programa de 12 Passos e fui me aprofundando na programação, mas ainda não foi suficiente para eu sair. Então, eu procurei ajuda médica, ajuda de psicólogo, psiquiatra, comecei a fazer um tratamento, mas a doença estava muito grave em cima de mim. E teve uma hora que eu, por conta própria, por livre e espontânea vontade, eu decidi pedir à minha família para ir para uma clínica para me tratar. E eu fiz um tratamento completo por 6 meses. E, graças a Deus, fiz um tratamento bom, onde eu aprendi muita coisa e consegui arrumar um emprego nessa clínica, me deram a oportunidade. E daí
eu já comecei a ter uma nova vida. Tive alta, trabalho, eu comecei a ver que muitas pessoas conseguiam ficar limpas, e isso me batia a curiosidade, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Claro. E isso me despertou. Então, eu fiquei muito tempo limpo, entendeu? Tive recaída, porque infelizmente acontece. Estamos, todo adicto sabe que pode acontecer isso, mas depois que você aprende a programação, você nunca mais usa uma mente boa, Em paz. porque em paz, você não usa mais em paz, cara. Então, bateu uma recaída em mim, eu já cheguei a voltar a ser internado de novo, mas graças a Deus, hoje em dia, depois desse meu último internamento, eu já estou quase há 2 anos já limpo e Maravilha. consegui conquistar minhas coisas, consegui cuidar do meu filho, da minha família, e hoje em dia eu não troco o meu melhor dia, que não é melhor de adicção, pelo pior dia em recuperação. Hoje em dia eu consigo, eu trabalho em clínica, eu sou terapeuta, eu já fui coordenador, já trabalhei como monitor, todos os tipos de funções eu já tive em clínica. Hoje em dia eu trabalho numa e eu dou graças a Deus por eu estar ajudando outras pessoas, porque quando eu ajudo ao outro, quem mais se ajuda sou eu mesmo, a mim. Eu estou levando a mensagem mostrando um caminho novo, Sim, um sim. caminho de libertação. Sim, imagino. Eu me identifico com isso aí que tu falou, Paulo, que no início comigo também foi da mesma forma. Eu comecei usando outras substâncias aparentemente mais leves, né, diante do que a gente vê hoje em dia aí, com crack, com cocaína. Eu comecei usando aquelas substâncias que não me faziam mal. Só que a minha diferença para tu aí foi que quando eu conheci a Irmandade de Narcóticos Anônimos, eu já estava no fim de carreira. Eu já tava, não tinha mais para onde ir. Eu já estava completamente enveredado no caminho do crack, no caminho da cocaína. Então, rolou essa identificação ali de cara. Quando eu cheguei, eu sabia que ali era a minha tribo. Mas provavelmente, se eu tivesse ido, se alguém tivesse me levado para a Irmandade, para uma programação de recuperação, lá no início, quando eu não tinha problemas maiores com as substâncias que eu usava, talvez eu também não tivesse me identificado de cara assim, entendeu? E falando um pouquinho agora com o Wayne, como era a tua vida antes de tu entrar em recuperação, cara? Boa noite, primeiramente. Meu nome é Wayne, sou mais um adicto em recuperação. Cara, para me lembrar assim do meu passado, assim, antes de entrar em recuperação, acho que eu não era nem vida que eu levava. Eu vivia Aham. para mim. No começo foi feito o que o Paulo estava dizendo. O começo foi de forma recreativa, uma coisa que Sim, sim. esporádica estava, mas eu comecei na maconha, a partir do momento, aí depois de um certo tempo, eu achava que a maconha não era suficiente, entrei para o crack. Daí do crack só foi destruição na minha vida. Passaram-se 10 anos eu na adicção ativa do crack. Então o rastro de destruição foi muito grande na minha É, vida. muito. Eu vejo muitos companheiros falando assim, eu não fiz isso para usar droga. Eu não posso dizer isso, que eu fiz de tudo para usar droga, tá entendendo? Aham. O que eu só, Sim. entendendo? A única coisa que eu não fiz foi matar. Porque o resto, eu fiz de tudo para usar a minha última droga. Então, isso era, eu falando isso me dói muito, eu tenho muita vergonha assim, do meu passado da adicção. Eu passei muito tempo ainda para me perdoar, as coisas que eu fazia, Sim, a sim. aceitação da galera me olhar com outros olhos. E se passaram esses 10 anos. Foi muito fácil entrar também na adicção. Foi muito fácil. Eu acho que a porta da adicção estava muito aberta assim para mim. Então, foi muito fácil entrar, já Aham. que o meu ciclo de amizade, todos usavam droga. Então, até para me sentir mais incluído entre eles, eu começava a usar. Então, eu passei muito tempo sofrendo, cheguei a fundo de poços que
Só de pensar, chega, me arrepia. Mas é isso aí. Eu aprendi muito também. Eu acho que se eu não tive, eu tenho um pouco de gratidão de ter sofrido muito cedo, porque para não ter sofrido mais tarde. Eu acho que o que Sim, tinha de sim. sofrer, o que tinha de sofrer, eu já sofri na minha vida, na adicção. Por esses 10 anos, foi 10 anos muito pesados, assim, muito sofrimento. Eu acho que quando eu olho no retrovisor, eu só vejo rastro de destruição. Eu não consigo ver coisas boas. Eu só consigo ver o tempo que eu perdi, a saúde que eu perdi, amigos que eu perdi. Então, foram uma série de coisas que, botando na balança, não teve ganho nenhum uso de droga, só teve perda. E falando assim, Wayne, em relação à droga crack, a gente vê pelas experiências que a gente acompanha aí, como a gente vive nesse mundo de recuperação, a gente vê pessoas que começam a usar crack e com 6 meses, um ano, já perderam a vida, velho. Já acabaram Já. com tudo, já destruíram a família inteira, já não tem mais credibilidade de nada, muitas vezes já está em situação de rua. Identifico. Eu passei na dependência do crack 8 anos. Então, assim, quando a gente olha para a nossa história, porra, uma história de 8 anos de uso de crack, uma história feita por 10 anos de uso de crack, é muita destruição, velho. É muita coisa ruim, porque se a gente parar um pouco para comparar ali no quesito tempo, tem pessoas que começam a usar crack e que com um ano, como eu falei aqui, já acaba com tudo, muitas vezes terminam até morrendo. Então, se a gente analisar, a gente teve muita graça do poder superior, né? Muita bondade de Deus para conseguir passar todo esse tempo usando droga e tá aqui hoje para contar a história, pô. Verdade. Não é todo mundo que consegue fazer essa proeza, não. Então, assim, companheiro Paulo, qual a situação que tu passou por causa do uso que tu acha que tu não precisava ter passado? Na verdade, não tem uma situação, né? São várias Tem situações para milhares. quem tem milhares de situações, mas Mas eu vou dar. tem alguma coisa assim que até hoje te marca, que te impactou, que se tu não tivesse no mundo da drogadição, que tu não teria passado por isso? Com certeza, cara. Passei por muitas situações difíceis, né? Tirei o sono da minha família, o sono da minha mãe, que isso aí é irreparável, Aham. entendeu? Escapei de várias vezes de ser preso, de morrer numa boca, pedindo, insistindo para poder o traficante me dar a última dose e querer empenhar minhas coisas, que eu já tinha empenhado tudo, já moto, carro, televisão, celular, é incalculável as perdas que Aham. eu tive, trabalhos, moral familiar, paternidade, Tá louco. que para mim isso aí conta muito, foi um trauma. Graças a Deus meu filho era muito pequeno e não se lembra, foi a minha sorte. E hoje em dia meu filho está crescendo vendo eu de outra forma. Hoje em dia eu sou um pilar, mas eu já cheguei já a roubar, assaltar mercado, Me identifico. bolsa, tanto em casa como na rua. Já cheguei a chegar a fazer isso. Já cheguei a machucar pessoas que eu não queria. Já cheguei a levar uma facada no pé. Já levei uma enxadada na cabeça. Levei 8 pontos de traumatismo craniano. Coisas São coisas que que a podia gente ter não sido precisava ter passado, né, cara? passado. Então, hoje em dia, eu vejo que como Deus é grande, eu me perguntava por que tanto sofrimento, por que o Senhor não me leva, meu poder superior, né? Por que ele não me leva? Aí eu identifico hoje em dia que eu precisava passar por tudo isso para poder hoje em dia estar onde eu estou, podendo reestruturar minha família e levar a Aham. mensagem e mostrar que, apesar do maior fundo de poço que eu tenha passado, o meu poder superior me tirou, porque mente aberta, boa vontade, honestidade, isso aí me fez com que eu pudesse vencer isso. Aconteceu Aham. muitas coisas boas no meu passado, quando eu fiz o meu quarto passo, que eu vi que foram muitas coisas boas, mas teve essas coisas ruins que se eu não tivesse
tido passado por isso. esse uso abusivo, esse passado de droga, eu não teria passado por isso. Aham. Eu me identifico com isso aí também, Paulo. Eu hoje consigo enxergar que muita coisa que eu já passei, muita coisa que eu já vivi, foi para que hoje eu tivesse a consciência e o amadurecimento que eu tenho para poder falar sobre isso e para poder pensar bem antes de tomar algumas decisões, né? Porque eu já passei por situações de desespero completo. Teve uma situação que aconteceu comigo mesmo aí em Recife, que eu tentei tirar a minha vida, pô. Eu fiquei em uma UTI durante 4 dias no Hospital São Marcos aí, porque eu não aguentava mais. Não tinha mais o que fazer. Eu não conseguia parar de usar droga, pô. Eu usava droga e me arrependia e depois queria morrer e dizia para mim mesmo que isso não ia acontecer mais. E aí, quando eu engordava um pouquinho, quando eu pegava um trocadinho, quando eu conseguia um outro telefone, quando as coisas começavam a se organizar, eu ia lá e, pô, jogava tudo pro alto de novo. E isso aconteceu tantas vezes que chegou a um ponto de eu não aguentar mais e para parar aquela dor que eu tinha, eu tentei contra a minha própria vida e quase consegui. Na verdade, eu cheguei quase morto no Hospital São Marcos ali, passei 4 dias no UTI. Então, assim, isso é uma das coisas que não precisavam ter acontecido comigo se não fosse o uso abusivo, né, como eu sempre fiz, de substâncias que me entorpeciam. Mas assim, Wayne, uma palavrinha que eu quero que tu dê aí, que tu fale, o que você falaria para alguém que está começando a conhecer o mundo das drogas? Aquele camarada que está começando a viver o que tu já viveu lá atrás, sem fazer noção do que é que ele vai passar, do que é que ele, de onde ele pode chegar, do que é que pode acontecer com ele. O que é que tu teria para dizer para uma pessoa dessa? Eu aconselharia ter muito cuidado. E também pensar o que faz ele levar droga, o indivíduo levar droga, porque é uma série de coisas que faz você usar droga. Aham. Nascer não ser aceito pelo seu familiar, ser insatisfeito pela vida que leva, ser aceito por aquele grupo. Então, é uma série de coisas que faz o indivíduo levar droga. Então, eu fico até me perguntando o que me fez eu ir buscar a droga, tá entendendo? Então, eu aconselho muito a pessoa a pensar 2 vezes, véio, a refletir muito no futuro dela, que isso pode acabar com tudo, joga tudo no lixo. Aham. E Pô, poucas pessoas conseguem se salvar, são poucas pessoas que conseguem ter vida pós-droga, né? E foram poucas que eu consegui ter uma vida pós-droga. sim, a estatística é cruel, né? É, muito grande. A estatística é terrível. O camarada Verdade. tem um estudo que comprova que a cada 100 dependentes químicos, somente 5 conseguem chegar a 2 anos de abstinência. E desses 5, quase nenhum consegue manter isso para o resto da vida. Da vida. É de 2 a 3 que conseguem realmente engrenar e se conscientizar e, de fato, mudar. Então, assim, a grande fatia do bolo não sabe o que está por vir e nem acredita que vai passar por certas coisas. Eu, com a educação que eu tive, pelas escolas que eu passei, pela família que eu tive, pela criação que eu tive, eu jamais imaginei que eu fosse estar embaixo de viaduto usando droga com mendigo, pô. Identifico. Brigando com mendigo por causa de droga, roubando por causa de droga. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse ponto. Então, hoje em dia, um camarada que está entrando nessa vida, nesse submundo das drogas, a amizade ali, a galerinha, aquela gatinha que está fumando um baseado junto, tal, não sei o quê. Eu falando um pouco assim, o que eu falaria para essas pessoas era isso que tu falou. Pensa bem e procura estudar, conhecer histórias de pessoas que já passaram por isso, porque talvez se eu tivesse pelo menos me preocupado em saber o que era dependência química, talvez eu não tivesse passado por muita coisa, mas eu deixei para ir aprendendo no dia a dia com as experiências ruins ali, e a história não é muito bonita não. Mas Só para assim, ressaltar um pouco, Tarcísio, na nossa época não tinha muitas informações sobre isso, como hoje tem. é verdade. Era uma coisa bem Entendeu? escondida. Bem escondida da sociedade, que hoje em dia está totalmente aberta.
E outra coisa, o começo disso tudo é o namoro, porque você acha que não vai se viciar, que Que vai não tem controlar, problema, que o dinheiro vai que não tem dar. problema, justamente. É Que não vai foda. passar, É o que, Willy? vai passar daqui de uma forma recreativazinha com a galera de vez Ah, em quando, que é, não vai claro. atrapalhar. E porque, infelizmente, quando começa, é dessa forma. A gente não pode dizer que não é, porque o início é assim. O início é de uma forma É o recreativa, namoro. pô. O início é o namoro com a droga. Tu dá uma bola, tu fuma um baseado e entra no mar para surfar. Tu dá uma... Quando sai, tu come um açaí, sai com a gatinha, caminha na praia, entendeu? Vai para uma festinha e aí fuma um baseado para fazer alguma coisa. E aí tu passa tempos e tempos nessa, e isso não te prejudica em quase nenhuma área. Só que o problema é que a gente E já no gosta meu, muito. Ah, pode já no falar. meu caso, tá, a minha infância eu fui uma pessoa muito tímida, tá entendendo? Eu era muito Sim, tímido sim. pra caramba, como eu até hoje sou ainda. Então, para ficar mais solto, mais desenrolado, mais comunicativo, eu começava a usar substância, isso deixava mais descolado. Então, foi tudo Aham. ilusão na minha cabeça. Claro, Foi claro. tudo ilusão. A timidez, ela tem uma contribuição muito grande no processo da adicção, porque tem camarada que não consegue chegar em uma festa e chamar uma menina para dançar, velho. Ele não consegue chegar numa pessoa e convidar para sair, ele não sabe sair para jantar, para almoçar, ele não tem papo, ele não tem assunto, ele não tem nada. E aí ele toma uma garrafa de cachaça, dá uma cheirada num pó, fuma um baseado, o cara vira super-homem, porra. O cara vira É, um super-homem, o verdade. cara fala com uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais nova, dá em cima de mulher, fica desenrolado, e essa desinibição faz com que o cara termine conseguindo ficar com algumas pessoas, e aí o cara diz: achei a fórmula mágica, porra. Achei É, o que faltava para minha vida. Agora é o só eu entrar. egocentrismo vai lá para cima. Agora eu entrar nessa vibe aqui, ó, e já era. Tudo que eu quiser, eu me entorpeço aqui e pronto. O cara faz isso para ficar valente, para ter disposição de brigar em festa, para não comer sugesta, nem ser intimidado por ninguém. Então, assim, a timidez ela tem um papel também muito influenciador nos dependentes químicos, que muitas pessoas iniciam o processo de uso, por isso que tu falou, Wayne, porque é tímido, porque tem pessoas que usam droga para fazer entrevista de emprego, pô. Porque se chegar de cara, vai travar na frente do cara e não sabe o que falar, né? E tu acredita assim, que eu ainda estou aprendendo a viver limpo, tá entendendo? A me expressar, porque a droga entrou muito cedo na minha vida. Eu estava até falando com um amigo meu. A droga entrou Aham. muito cedo. Foi descoberta eu tinha 14 anos, então eu ainda estava me formando como adolescente. Então, para eu ser desenrolado, eu estava sob efeito de alguma coisa na Claro, minha cabeça. claro, Então, claro. tipo, passaram 14 anos de uso de droga. Agora o ele agora sobe 100%. Como é que o ele vai ser? Eu não Aham. sabia eu quero ele 100%. Tá Sim, entendendo? sim. Então, E para mim, esse foi. campo aí, Não, esse, esse campo que tu tá falando aí da recuperação é um campo que a gente não conhece, pô. A gente sabe o que é loucura. Então, tudo que a gente vai vivendo daqui para frente em recuperação é tudo novo. Então, a gente vai estar sempre nessa, com esse sentimento aí, porque vai se apresentar situações que a gente nunca viveu de cara, nunca viveu nunca- sóbrio. Então, ainda assim, a gente vai criando. Em muitos momentos, eu me pego também sem saber como agir em determinada situação, porque eu não tive um amadurecimento de uma forma correta. Quando era para eu estar me formando ali, quando era para eu estar aprendendo a lidar com raiva, com frustração, com os meus sentimentos, eu estava inibindo tudo isso usando droga pra caralho, pô. Então, hoje é tudo novo, e recuperação todo dia é uma coisa nova, né? E assim, Paulo Neto, como tu conseguiu parar de usar droga para tu ter a vida que tu tá Eu, tendo hoje, que tu vive hoje? Como foi assim o momento em que tu parou e hoje tu tá vivendo em recuperação? eu comecei, cara, a parar quando eu deixei de ser egoísta e pensar só em mim, nos meus Aham, prazeres.
Eu comecei a parar quando eu pensei na minha família, no meu filho, e principalmente no terceiro passo, quando eu decido entregar minha vida e minha vontade aos cuidados de Deus. Quando eu comecei a fazer o terceiro passo, eu consegui me manter limpo. Eu não faço mais as minhas vontades, as Aham. destrutivas, não. Sim, sim. Porque, porque o terceiro passo, Deus quer que eu cuide da minha família, Deus quer que eu vá fazer um surf, que eu pegue uma praia, tantas coisas boas Deus quer, mas Deus não quer, sempre diz na programação, evite lugares, pessoas e hábitos. Então, as pessoas que não fazem com que eu cresça, eu me afastei. Pô. Na programação fala que eu tenho que levar a mensagem e ajudar a pessoas que querem. As que não querem, eu não posso estar levando a mensagem numa mesa de bar. Claro. Então, cara, eu decidi isso juntando deixando de ser egoísta, botando o meu poder superior em primeiro lugar, porque ele é maior do que eu e sozinho eu não consigo, tirando o meu orgulho de pedir ajuda, porque meu orgulho impedia de pedir ajuda e hoje em dia isso foi quebrado. Hoje em dia eu peço ajuda quando eu preciso, É entendeu? importantíssimo esse pedido de ajuda, na real, né? De ajuda. O orgulho por orgulho faz a gente perder muita coisa. Então, deixei de ser egoísta, botei o poder superior na frente, segui o terceiro passo. E hoje em dia eu faço programações maravilhosas. Eu consigo ver quando eu vejo o tanto que eu estou construindo e tudo e outra. Eu parei de buscar a aceitação dos outros, que todo ser Aham. humano é falho. Eu só busco a aceitação do meu poder superior, que ele é o que não vai falhar comigo. Então, eu amadureci muito e isso me Show. ajudou bastante, porque eu tinha que ser aceito naquele grupinho, eu tinha que mostrar que estava bem. E hoje em dia eu não preciso mostrar nada, pô, eu tenho que cuidar da minha família, do meu trabalho, da minha recuperação, principalmente da minha recuperação, porque com o tempo Aham. limpo você termina deixando de se espiritualizar, deixando de lado o mais importante, porque eu só vou ser um bom pai, um bom filho, um bom trabalhador, colocando Deus, Em o meu primeiro poder lugar. superior, em primeiro lugar. Sim, sim. Eu me identifico com isso aí também, porque quando o camarada ele realmente começa a quebrar esse orgulho, né, que ele admite a problemática e que ele começa a ter condições de pedir ajuda, já é o início de uma caminhada, porque não é fácil Verdade. não, velho, não é fácil de jeito nenhum. O E programa é espiritual e de ajuda. e falando um pouco desse não ser fácil, a próxima pergunta que eu quero fazer aqui para o companheiro Wayne é um pouco voltado para isso aí. Wayne, como foi no início da tua abstinência das drogas? Como foi quando tu se apartou e começou a vivenciar uma vida sem a química no teu corpo? Tu teve crise de abstinência, tu teve sensações ruins, tu teve dificuldades ali quando tirou a droga e agora assumiu o Wayne limpo, o Wayne sóbrio. Para mim foi muito difícil, Francisco. Foi muito difícil porque eu estava no auge da adicção tão alto, do uso de droga, que como eu estava com abstinência, eu ficava querendo vomitar, eu ficava com náusea. Quando eu sentia que eu ia usar droga, eu já começava a passar mal. Então, Identifico. no começo foi mais medicação. No começo eu Aham. consegui mais medicado, tudinho. E também eu dei graças a Deus que eu estava na clínica, fui internado na clínica, então eu passei o processo mais de abstinência sendo acompanhado por profissionais. Então, para mim, foi deu para levar. Não foi tão difícil como fosse, se fosse aqui na rua. Eu acho que se fosse aqui Aham. na rua seria mais difícil para ter. Eu acho que eu estava com profissionais ao meu redor, acho que psicólogo, psiquiatra, um médico. Eu acho que funcionou para mim dessa maneira. Eu não posso dizer para outras pessoas, mas para mim funcionou dessa maneira, com profissionais ao meu redor. Sim, eu me lembro que quando eu conheci o programa, eu não tinha chegado a ser internado ainda, mas eu já estava num estado de decomposição, digamos assim, eu já estava numa situação deplorável.
E o que é que acontece? Eu parei realmente de usar droga, sem ser internado. Lá no início, quando eu parei de usar droga, eu não precisei ser internado. Depois eu fui internado diversas vezes, por diversas recaídas que eu tive, até conseguir parar e realmente ficar em recuperação. Mas quando eu conheci o programa, eu ainda não tinha sido internado. E eu me lembro que nos primeiros dias ali, meu irmão, eu tive umas crises de abstinência. Teve um dia que a minha mãe estava comigo assim na cama e eu estava com uma febre de quase 42 graus, tendo convulsão, me tremendo todo, tá ligado? O corpo parecia que estavam jogando um balde de água em mim, assim, eu suando frio pra caralho. E aquilo ali era a crise de abstinência muito forte, porque eu estava precisando do crack e não tinha o crack, e não tinha medicação, não estava com acompanhamento profissional de nenhum profissional da saúde. Então, assim, eu passei por algumas crises de abstinência que foram, assim, coisas jamais vistas, véio, coisa realmente muito, muito, muito forte mesmo, entendeu? Falando um pouco hoje, agora vamos voltar para. Já estamos chegando na reta final aqui desse nosso bate-papo, e voltando assim para o que a gente vem vivendo, eu queria que tu, Paulo, falasse um pouco como é que está a tua vida hoje, em recuperação. O que é que tu vem conquistando, como é que tu vem vivendo, as programações que tu faz, que tu desse uma pincelada aí de modo geral, como é que tua vida está hoje, sem a droga, e no finalzinho tu diga se vale a pena estar vivendo do jeito que tu está vivendo hoje ou se tem alguma coisa que te faz falta. É, cara, minha vida desse tempo que eu tô limpo para cá tá uma maravilha, cara. Eu não tenho o que reclamar de nada. Eu tô sereno, eu consigo ajudar minha família, eu consigo dar tudo do bom e do melhor para o meu filho, eu consigo levar a mensagem, eu consigo ajudar outras pessoas. Isso me Show. faz muito bem. Eu não, eu conquistei muita coisa, graças a Deus. Hoje em dia, o respeito da família. Hoje em dia, que no começo, minha família, vizinhos, ficavam tudo preocupado, perguntando será quanto tempo ele vai durar, e me afastaram muito da minha família. Hoje em dia, não. Hoje em dia, minha família me procura, me chama nos cantos. Quando tem alguma pessoa, algum amigo com problema com drogas, eles me indicam, passam o meu contato. Uhum. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu sou uma referência em recuperação. Tempo não é patente, mas só conta quem tem. Exatamente. E, e tanto na minha área física, mental, espiritual, material, área familiar, área amorosa, área financeira, eu consigo administrar tudo, coisas que eu não tinha habilidade. Hoje em dia eu tenho o meu autoconhecimento. Show de bola. Tenho que eu tive agora com esse tempo. Foi muito benefícios. Então eu não troco isso por nada. Agora eu sempre que eu abri a boca para dizer nunca mais na vida eu vou recair, eu sempre recaía. Então eu não abro a boca para falar isso por hoje. Uhum. E não troco essa vida que eu tô maravilhosa por nada. E uma coisa, Paulo, uma coisa que eu queria falar também aqui, eu vou fazer a mesma pergunta para o Wayne, mas uma coisa que eu queria já falar aqui também é que isso que tu está vivenciando hoje, isso que tu está adquirindo hoje, a bens materiais, confiança, credibilidade, programações saudáveis, proximidade da família, de filho, de outras pessoas que com certeza se aproximam de nós quando estamos em recuperação, são benefícios da recuperação, mas é bom a gente salientar que são benefícios que levam tempo para chegarem. No início mesmo da Com certeza. recuperação, no início mesmo da recuperação, que a gente tem é desconfiança e raiva, porque ninguém confia na gente, porque Verdade. a gente não consegue conquistar porra nenhuma. Então, assim, Verdade. é interessante que quem esteja entrando no processo de recuperação tenha paciência e siga em recuperação, que uma hora vai desfrutar dos benefícios, mas que esses Vai. benefícios eles
não chegam na primeira semana, no primeiro mês. São benefícios que levam tempo para se conquistar, porque seria muito fácil entrar em recuperação e na mesma semana ser a pessoa mais bem-sucedida da sociedade. Então, assim, a Só gente para vai ressaltar, primeiro, né? só Pode para falar. ressaltar uma coisa aqui, quando eu estou dando uma temática na clínica, eu sempre falo para os pacientes que eles não se frustrem, nem busquem aceitação de ninguém, faça o seu, se manter limpo. Não é, se manter limpo não é só parar de usar droga, é também os comportamentos. Com certeza. Então, à medida que você vai mostrando que realmente está mudando, que a mudança vem de dentro para fora, você vai adquirindo. Porque não é porque você passou 6 meses numa clínica e ganhou um diploma que concluiu um tratamento, que sua família vai liberar carro, dinheiro, tudo, vai estar todo mundo dando tudo a você. Não vai, filho. Não vai. Ninguém não vai ter tapete vermelho. Vai estar todo mundo na desconfiança. Muitas Então, eu vezes, já... só para botar uma ressalva rapidinho aí, muitas vezes quando o cara sai do tratamento achando que vai ter carro, que vai ter casa para morar sozinho, que vai ter isso, que vai ter aquilo, ele se depara com a realidade da família querer acompanhar ele até na esquina para ele comprar uma carteira de cigarro, né? Verdade. Uhum. Aham. Então, assim, agora, Wayne, eu vou fazer a mesma pergunta para tu, cara. Como é que está a tua vida hoje no processo de recuperação? Hoje é só gratidão. É só gratidão. Mudou muito minha vida, graças a Deus, mudou para melhor. Não foi como o Paulo falou, Paulo disse aqui, que uma pessoa sai do internamento e a família vai abraçar. No começo, para mim, foi difícil. Mas, graças a Deus, eu mudei totalmente o estigma que eu tenho da minha família. Como passei muito tempo sendo a ovelha negra da família, sendo a vergonha. A minha Aham. família não queria, perto queria, pô. Porque a minha família não queria eu por perto. Não, eu não estava nas festas, eu era excluído. Não queria saber como é que eu estava. E, graças a Deus, consegui conquistar tudo isso de volta. Minha Show de família bola. está sempre 100% do meu lado. Hoje eu trabalho com meu irmão, eu e meu irmão. Eu acho que tu até soube muito disso. Eu partilhei muitas vezes contigo, que a gente era muito inimigo, que a gente não se Sim, dava sim, bem. claro. E a gente abriu uma loja, graças a Deus, só tenho a agradecer. E muitas vezes, quando eu penso em usar droga, eu vejo o rastro de destruição que fez na minha vida, Tarcísio. Então eu botando na balança, não tem porquê mais voltar ao uso de droga. Só por hoje, mas não. Eu acho que quando eu procurei o internamento, como pedir ajuda, foi no momento certo, que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais de sofrer, eu não aguentava mais. Ela estava no meu limite. Se eu usasse mais um pouquinho de droga, eu acho que eu tentava suicídio, alguma coisa desse tipo. Porque eu não Sim, sim. aguentava mais. Eu estava usando já por vício mesmo, não era nem para. Não tinha Era nada uma que. necessidade física, né? Então, uma necessidade muito grande. E Pode crer. eu olhando horas atrás, olhando hoje, Deus foi muito misericordioso comigo, muito mesmo. Que eu acho que tem pessoas que usaram muita pouca droga que eu usei e no fim foi triste. Sim, Eu acho que sim, com certeza. Perfeito. ele teve muito E só amor para dizer comigo. uma coisa aqui, sendo assim, muito sincero, usar droga, pô, é bom. Se não fosse bom, ninguém usava. O problema é as consequências que vai trazer para você e para quem lhe ama. Exatamente. Se a gente for abrir a boca para falar aqui que o uso de drogas é ruim, vai ser uma hipocrisia, porque é Justamente. uma coisa maravilhosa, cara. A sensação de liberdade, de falsa liberdade, de prazer imediato. Tu consegue chegar no ápice da euforia com um segundo, né? Coisas que tu precisa muitas vezes trabalhar anos e anos para tu alcançar uma felicidade extrema, tu consegue fumar uma pedra de crack e sentir aquilo em 10 segundos. Então, É assim, verdade. é isso que eu acho que é isso o grande causador da dependência, assim, além de todas as outras condições técnicas, né? A sensação que dá o uso de droga é o que leva muito a essa dependência, porque o cara quer cada vez sentir aquilo pro resto da vida, tá ligado? Verdade. Então assim, pessoal, para a gente finalizar, eu vou só pedir para que o companheiro Paulo faça umas considerações finais, falando
o que você gostaria de dizer, qual a mensagem que tu gostaria de deixar para quem vai assistir esse nosso conteúdo aqui, tanto para um dependente químico como para um familiar, enfim, qual a mensagem assim que tu deixaria aqui sobre a dependência química? Bom, a mensagem que eu tenho para dar, cara, é que nada está perdido. Que, apesar de qualquer fundo de poço que a pessoa possa ter, que há recuperação, há tratamento. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi existir esse programa de Narcóticos Anônimos, que onde abriu minha mente, onde eu estudei e consigo praticar todos os passos. Então, vale muito a pena estar limpo, você dormir, no outro dia se acordar e se sentir bem, ver que não usou, ver que sua família, suas coisas, seus trabalhos, vai bater muita frustração, vai bater muita coisas que você vai ficar chateado, com raiva, mas aí você segue o 10º passo, reflete, você busca ajuda, que o principal do programa é ajuda, Uhum. e que vale muito a pena, entendeu? Que nada está perdido. Eu já tive 2 overdoses, eu já escapei de morrer várias vezes, e eu sou muito grato a Deus por hoje em dia estar assim, e quero continuar daqui para melhor. Então, quem está assistindo, quem vai assistir esse programa, se dê uma chance, procure ler o Livro Azul, que eu digo que é a Bíblia do Adicto. Para quem não sabe, o NA foi tirado, os 12 passos foi tirado da Bíblia. Então, o programa é espiritual, porque eu não só luto contra seres humanos, eu luto contra os espíritos obsessores. Então, eu tenho que estar sempre me espiritualizando. Você que for ver esse vídeo, procure ajuda e vá numa sala, faça cada um tem seu poder superior, procure ele, porque sem ele não consegue, entendeu? E Uhum. estamos junto, o que precisar é só procurar. Show de bola. Valeu, Paulo. E aí, Wayne, qual a mensagem que tu gostaria de deixar para os nossos seguidores aí a respeito da dependência química? Uma mensagem que tu queira deixar para quem vai estar nos acompanhando aí? Então, a mensagem que eu dei é que enquanto a vida é a esperança, cara. Enquanto a vida é a esperança, eu acho Boa. que é muito proveitoso você viver limpo, estar em harmonia, feito o Paulo, completando o que o Paulo falou, é você acordar de manhã sem ter aquele peso, sem aquela ressaca moral, sem ter aquele peso na consciência, e, não tem preço que pague não, cara. É maravilhoso. Viver limpo é muito bom. Viver limpo não tem preço. Então, agradecer a programação. Quanto a programação foi maravilhosa, fundamental na minha vida. Algumas pessoas também, como terapeutas, amigos que estiveram internamente, foi muito prazeroso trocar experiência com ele e levar para minha vida, que eu estou fazendo até hoje. Uhum. Isso, gratidão à programação, gratidão ao centro terapêutico e às pessoas. Você também foi parte do meu processo de recuperação, Tarcísio, muito grande. Tenho muita gratidão a você. Você me Identifico. abraçou, você de uma forma muito grande. Paulo Neto também no tratamento. Então, uma das pessoas que eu não posso esquecer. Pode Tamo crer. E me junto. ajudou muito. Show de bola, tamo junto. Né? E assim, eu também gostaria de deixar aqui para quem está nos acompanhando, quem está vendo aí o trabalho que a gente vem fazendo aí no canal, que assim, ó, hoje a recuperação ela me dá a possibilidade de todos os dias aconteça o que acontecer no meu dia, eu posso ter a maior frustração da minha vida, eu posso perder um ente querido, eu posso perder um emprego, aconteça o que acontecer. A recuperação ela me dá um presente diário, que é o fato de eu não estar usando droga. Qualquer coisa que acontece na minha Identifico. vida, qualquer coisa que acontece no meu dia, na minha vida, que me deixa insatisfeito, mas quando chega a noite e eu deito a cabeça no travesseiro e eu vejo que eu não estou sendo humilhado por traficante, não estou levando tapa na cara de polícia nem de traficante, não estou mendigando na rua, não estou tentando roubar para usar droga, não estou noiado, desesperado atrás de mais uma dose de uma substância que traz uma falsa ilusão e que não estou andando fedendo na rua, sendo desmoralizado, passando por tudo que eu já passei.
todas as coisas que não saíram do jeito que eu queria naquele meu dia se transformam em nada. O maior presente da minha vida é eu não estar passando por tudo isso que eu já passei. Então, esse presente a programação me dá todos os dias. Seguir no processo de recuperação, saber que eu estou no caminho certo. Eu quero deixar a mensagem aqui para você que é dependente químico. Para de usar droga, senão tu vai morrer nas garras da adicção ativa, tu vai passar por misérias que tu ainda não passou, mas que a doença vai fazer com que tu passe. Então, assim, enquanto a vida, como ele falou, há esperança. Vem para a recuperação, procura uma programação de 12 passos, procura ajuda médica, procura poder superior, acredita nas sugestões da tua mãe, do teu pai. Se eu tivesse ouvido os conselhos da minha mãe e do meu pai, eu nunca teria passado pelo que eu passei. Mas eu preferia ouvir meus amigos da rua. Eu preferia ouvir pessoas que queriam ver minha destruição e queriam sugar o que eu tinha a oferecer. Então, assim, tá com problema com droga, se enche de informações, toma atitudes positivas, começa a lutar contra isso. Porque se não vivenciou o inferno em vida, vai vivenciar, meu irmão. Se não tentou tirar a própria vida, vai tentar. Se não foi humilhado, vai ser humilhado. Se não roubou, vai roubar. Se não se prostituiu, vai se prostituir. Entendeu? Se não matou a mãe, vai matar. Se não botou uma doença de coração, de pressão na família, vai colocar, vai ser desmoralizado. Então, assim, entra no processo de recuperação, segue nos acompanhando aqui e deixa o seu like no canal aí, no vídeo, se você gostou, né? Se inscreve, compartilha, manda para aquela pessoa que tu sabe que está entrando no mundo das drogas, que tu sabe que já está usando droga, manda para aquela tia que tu sabe que tem um filho, um primo teu que está no processo de uso. Leva essa mensagem adiante, cara. Com o conhecimento, uma família inteira pode ser restaurada. E isso que a gente fez aqui hoje, eu, o Wayne e Paulo Neto, se com esse conteúdo a gente conseguir atingir uma vida e essa vida entrar em recuperação, a gente já ganhou a nossa vida também. Tudo isso que a gente está fazendo aqui já vale a pena. E vocês não sabem o quanto é gratificante ajudar outras pessoas a entrarem em recuperação. Então, um dia eu estava vendo essa mensagem aqui como um nóia maluco e hoje eu estou falando um pouco sobre isso. Então, persevera, mete bronca no processo de recuperação, que é possível, sim, viver em recuperação. E como meus dois companheiros aí falaram, é bom demais, meu irmão. Pessoal, muito obrigado. Boa noite aí. Conto com vocês para continuar ficando limpo mais um dia. Obrigado por vocês fazerem parte do meu processo e da minha vida. Até a próxima. Quando eu for em Recife, a gente toma um açaí, fuma um cigarro e bota a conversa em dia. Valeu! Bora. Tamo junto. Um abraço. Boa noite.